Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bones. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem? Sim. No programa de hoje, nós vamos conversar com a Priscila de Oliveira, ela que é responsável pelas imagens do programa, mas hoje está aqui para trazer uma novidade muito legal para vocês. Também está aqui conosco Diego Agostin, ele que é CEO da Sou Agro, uma startup do agronegócio que vai compartilhar muita coisa legal. No programa de hoje, nós temos as dicas de gestão empresarial com a Vera Brock. Também as dicas de constelação familiar com a Cláudia Fortuna. E para manter um sorriso bonito como o da Ana Paula, nós temos sempre as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Macro Office, onde realizamos a gravação das entrevistas do programa. Também da Priscila Oliveira, videomaker e fotógrafa de posicionamento profissional. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Estamos iniciando este bloco com uma convidada mais que especial. Ela que normalmente fica por detrás das câmeras, hoje está aqui conversando com a gente. Seja muito bem-vinda, Priscila de Oliveira, a este programa, a essa entrevista e contar um pouco da tua história, da tua trajetória aqui. Obrigada, Ana. Estou muito contente em estar aqui contigo. Apesar de sempre estar, né, mas do outro lado da câmera, mas está aqui, agora ao seu lado e participando aí do programa. E sempre que a gente tem a oportunidade, a gente convida a Priscila para estar aqui com a gente, porque ela tem histórias incríveis e a trajetória dela como empreendedora é muito inspiradora. E a gente vai saber um pouco justamente essa trajetória, esse caminho, essa superação que tanto ela desenvolveu neste processo e que hoje contribui com a gente, contribui com muitas empreendedoras a se fortalecerem e a construírem caminho no empreendedorismo. Priscila, conta um pouco da sua jornada para as pessoas te conhecerem também. Bom, vou fazer um resumo, né, porque eu já vim em alguns outros programas contando, mas comecei na fotografia como designer. Eu era atendente de loja, até que um belo dia eu resolvi querer buscar entender sobre a fotografia. O meu chefe disse para mim que não era para quem queria, era para quem nascia sabendo. Através disso eu busquei forças e fui buscar conhecimento, entendimento, fui estudar e trabalhei em estúdios por muitos anos como CLT, em estúdios infantis, e depois disso resolvi migrar para trabalhar por conta, que nem na época eu me denominava. E assim eu fui me conectando por muitos anos com muitas famílias que eu tenho até hoje, muitas são minhas amigas e muitas são minhas melhores amigas. E isso vai conectando muito forte, né? E eu sempre fui buscando conhecimento. Pós-pandemia, eu tive que me reinventar. Eu não pensava em largar o mundo infantil, mas as circunstâncias foram me levando para um outro caminho e eu fui buscando entender o que estava acontecendo, fui buscando estudar, fui buscando conhecimento e fui entrando no mundo do empreendedorismo. O empreendedorismo feminino, eu participei de vários grupos e isso foi me abrindo a mente, foi me trazendo conhecimentos novos e isso eu levei para a vida, né? E aí eu fui descobrindo. Então, assim, eu ainda estou nesse processo de transição, mas hoje eu tenho muito mais clareza do que eu quero e para onde eu vou. Tanto que hoje eu trabalho muito forte o posicionamento de imagem. Estou aí lançando a consultoria para ajudar, através do meu conhecimento, muito mais pessoas. Então, desenvolvimento é tudo nessa vida.
Então, Priscila, já que você trouxe essa questão do desenvolvimento e o quanto você aprendeu para que você saísse daquela visão de uma profissional liberal, de trabalhar por conta para ser uma empreendedora, quais as características, quais as competências que você acredita que uma pessoa tem que desenvolver para justamente empreender e ter sucesso no seu empreendimento? Bom, lidar com pessoas, saber como lidar com pessoas. E isso é o essencial, assim. Hoje em dia, por muito tempo, o foco era venda, venda, venda. Quem está focado só em vender não se conecta. Então, tu precisa se conectar. E essa conexão me faz vender muito mais, me faz ir mais além. Claro, desafios, né? A gente tem. E outras coisas, entender um pouco sobre a gestão do negócio, que é algo que eu ainda estou aprendendo. Cuidar das finanças de uma forma mais certa, fazer os processos de como vai, para que quando tu precisar delegar para alguém, tu saber como, porque eu sempre fui eu que fiz tudo. Então, o delegar para alguém tem que ter um processo. Então, eu estou nesses passos, né, de criar esse conhecimento, né, vamos dizer assim. E o network, né? A Ana, Rogério, são provas vivas que network faz a gente crescer muito mais do que a gente pode imaginar. Perfeito, Priscila. E já que a gente está falando justamente sobre essa questão do crescimento, do conhecimento, de entender outras áreas que não necessariamente somente aquelas as quais a gente trabalha, aquelas que a gente produz, seja produto ou serviço, normalmente o que acontece? O empreendedor começa assim, ele começa ali criando produto ou fazendo a prestação de serviço e ele tem que abranger esse conhecimento para outras áreas. Teve um momento na sociedade a qual eles ensinavam que os empreendedores tinham que ser super-heróis e fazer tudo sozinho. E eu sempre trago isso, gente, quebra esse pensamento. Empreendedor que pensa que consegue fazer tudo sozinho não cresce. Porque ele vai ficar ali com a pá, cavando e fazendo, olhando somente com a cabeça ali fechadinha, sendo que existe um universo, uma imensidão de coisas que ele precisa olhar. E na hora que ele olha, que ele precisa falar não só sobre o produto, mas também saber sobre gestão, sobre marketing, sobre networking, sobre prospecção, ele acaba se desesperando, se frustrando porque ele não vai conseguir. Então ele precisa justamente desse network, dessas parcerias, para que ele possa olhar para essas outras áreas, delegar, entender como ele vai fazer essa construção conjunta do desenvolvimento dos negócios dele. E dentro desse contexto muito importante de pensar na construção conjunta e pensar em parcerias para o desenvolvimento dos negócios, eu vou trazer uma outra novidade. A Priscila assumiu o nome da Cial. Eu nem vou dizer o que significa, eu vou pedir para ela explicar para vocês o que é o nome Cial, Priscila. Sim, e é todo esse contexto que tu falou agora, né? Bom, o NUME, ele é o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Cial de Alvorada, que é a Associação Comercial e Industrial que envolve lá o município de Alvorada. Então, sou de lá, né? Me criei em Alvorada. Então, nesse voltar de novo para Alvorada, me conectei com esse mundo do empreendedorismo. Já faço parte do núcleo desde o ano passado. O núcleo está aí com quase 2 anos já. Estou assumindo para 2025. Estou muito contente porque para mim esse network, essa força que a gente faz juntas, a gente vai muito mais além. Porque que nem tu disse, o cavar, eu sempre, quando o momento que eu me dei conta que eu parecia um cachorrinho ou um gatinho correndo atrás do rabo, eu fazia muitas coisas, mas eu ficava só naquilo ali. E o momento que tu começa a pedir ajuda, sabe? Outra coisa que eu precisei quebrar de mim, Ana, eu preciso de ajuda nisso. Eu preciso de ajuda nisso. E aí as pessoas vão te ajudando e tu vai tendo, clareando o teu caminho, sabe? E lá no núcleo a gente tá assim. A gente tá muito forte. A gente teve agora o evento do Outubro Rosa, que foi um evento muito bacana. Ano passado a gente já foi muito vista por ele. Esse ano a gente buscou melhorias.
E agora a gente está buscando melhorias mais ainda para o ano que vem. Então, assim, o feedback foi muito positivo, sabe? A gente teve muitas mulheres engajadas, muitas mulheres que não são do empreendedorismo, mas que lá conseguiram entender um pouquinho desse universo que a gente vive, porque é justamente isso. É um universo muito mais além do que só produzir ou do que fazer um serviço, né? Então, uma frase que eu levo para mim de outros momentos, né, de fora do núcleo, é: juntas a gente vai muito mais longe. Sozinha a gente vai, mas junto a gente vai muito mais. Então, o núcleo está aí para fortalecer. Então, para você que está assistindo, que é de Alvorada ou da Redondeza e quer conhecer um pouquinho mais, entra em contato com a gente no Instagram, Numiacial. Lá a gente te passa um formulário, você entra na fila de espera, porque a gente tem um limite de mulheres participantes. Então, desde o princípio, a gente está com um número máximo. E conforme algumas não conseguem permanecer, a gente vai trazendo as novas nucleadas aí para estar fortalecendo, mas pode participar de todos os eventos e a gente também vai trazer novidades para 2025 para quem não é nucleada também está participando com a gente para ampliar, né, essa entrega para mais mulheres. Olha só que incrível. Então, pensando nessa necessidade de estar conectado e ter uma visão mais ampla dos seus negócios, tá aí uma oportunidade. Participar das atividades do Numiacial, bem como estar próximo ali do núcleo, mesmo que não consiga neste momento ser uma nucleada, mas estar próximo também permite aprender. Gente, eu fui no evento do Outubro Rosa e foi incrível, foi maravilhoso. Palestrantes maravilhosos que contribuíram muito, além de ter tido coffee break, aquele momento da gente confraternizar, brindes, presentes. A Vera Brock ganhou no sorteio. Então, é um momento que a gente utiliza para aprender, para confraternizar, para que a gente possa compartilhar os nossos conhecimentos e a gente sai fortalecidos e reenergizados. Mas a gente estava conversando aqui antes das gravações referente a algo que é muito importante, tanto no núcleo quanto nos nossos negócios e para a nossa vida, sobre qual é a nossa missão. E aqui eu vou pedir para a Priscila trazer um pouco sobre a missão, que é muito bonita e muito importante do Numiacial. Sim, bom, a gente tem a missão de empoderar o ecossistema feminino através do desenvolvimento de competências pessoais e profissionais. O que quer dizer isso, né? A gente fortalecer não só o conhecimento que a gente tem do nosso serviço ou do nosso produto, mas de todo esse ecossistema que faz parte. Finanças, vendas, que mais? Vamos lá, né? Os processos, essas público-alvo, a missão, porque a gente acaba que produz para vender. A gente não tem essa noção. Então, lá no núcleo, a gente tem essa missão para ajudar. A nossa visão é o desenvolvimento e o fortalecimento das nucleadas através do associativismo. É justamente isso, a gente se fortalecer juntos para ir mais longe, né? E a gente tem alguns valores que são muito importantes. O respeito, a pontualidade, a honestidade, a assiduidade são os valores que regem o núcleo feminino da ACIAL. Também está nascendo outros núcleos, está nascendo aí o núcleo jovem e a gente, né, a ACIAL aí está prospectando para ano que vem criar mais núcleos, né, para ajudar ainda mais pessoas nessa jornada do empreendedorismo. Que incrível, Priscila. Parabéns pelo trabalho que vocês já desenvolveram e parabéns pelo trabalho que você vai desenvolver agora, por ter aceitado o convite, por estar à frente, por ter aceitado esse desafio que te faz superar cada vez mais essa jornada. E por isso você aqui é um exemplo, uma inspiração para todas as pessoas que estão nos assistindo, porque você traz a tua história de onde você começou e hoje você assumiu, hoje não, né, gente? Foi antes, mas atualmente você assumiu o núcleo, mas esse desafio que você vai superar e já está começando esse processo com muito sucesso. Meus parabéns para ti, muito sucesso sempre. O que puder contar com o nosso auxílio, a nossa contribuição, nós estaremos aqui, tanto eu como Ana Paula como pessoa, como nós
como programa, como espaço de colaboração e divulgação desse trabalho maravilhoso que vocês fazem e que você vai fazer cada vez mais a partir do ano de 2025. O nosso tempo está acabando e eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Bom, primeiramente, gratidão por estar aqui contigo, por ter a tua amizade, por ter esses aprendizados contigo. E, bom, aquela mensagem assim, ó, você que está aí, que se sente sozinha, perdida, achando que tem que voltar para o CLT, procura um grupo que tu te identifique. Existem vários. Participa, conhece. Não te identificou com aquele, vai em outro. Existem vários. Mas o network, buscar conhecimento, isso faz toda a diferença. Eu hoje sinto na pele isso. Então, busca aí um grupo que tu te identifica e pega junto. E só tem a crescer. Muito sucesso, muita gratidão. E você fique conosco que ainda temos muito mais. E hoje, no espaço das dicas de gestão da Vera Brock, eu estou aqui na sede da Brock Delphi, com ela, a Vera Brock, falando sobre um tema muito importante, que está no livro da Vera, Competências para o Administrador. Um estudo que foi realizado em 2015, publicado no livro em 2016, mas que é extremamente atual. Vera, quando a gente fala do teu livro, o que a gente pode trazer como os pontos mais importantes para quem ainda não leu? Perfeito, Rogério. As competências para o administrador, um enfoque para o saber ser, ele traz uma visão das competências cognitivas do administrador, que é o saber fazer. E as competências mais organizacionais, voltadas para o saber fazer, são competências mais práticas, mais vivenciais. E hoje a gente tem isso muito presente da importância dessas competências no meio da gestão, das organizações, das universidades que fazem os seus programas de ensino. Então é muito importante não só para o mercado, mas também para o meio educacional. É no meio acadêmico onde que a universidade tem que trabalhar as competências cognitivas, organizacionais e do saber fazer. Quando a gente está falando de competências, poderia comentar alguma dessas competências para as pessoas entenderem um pouco melhor? Perfeito. Hoje a gente percebe que as competências estão mais voltadas para o mercado de trabalho. O profissional tem que ter uma prática profissional. Ele tem que dominar o conhecimento, não só do processo de liderança, mas também marketing, comunicações, organização, planejamento, a sustentabilidade, que é um assunto que está totalmente voltado para o planeta. Então, principalmente as competências da área de sustentabilidade estão sendo requeridas nos dias de hoje, Rogério. E isso é uma coisa que cada vez mais as pessoas precisam compreender, porque o cliente também exige isso. O cliente passa a exigir organizações que se comprometam com as questões ambientais também. Com certeza, né? Hoje nós temos uma problemática muito séria no meio ambiente, né? Então, desde o tratamento residual até a economia, né? Então, hoje nós temos os vértices, né? Para buscar essas competências, o econômico, o social, o ambiental, o filosófico, e dentro disso nós temos competências ímpares para serem desenvolvidas, né? E quando a gente fala de competências a serem desenvolvidas, elas vão evoluindo junto com os negócios. Porque hoje existe um conjunto de competências, elas nunca vão deixar de ser importantes, mas vão se somando outras novas. Com certeza, Rogério. E entre essas novas está todo o processo de inovação, né, de marca, né, hoje no próprio estudo, né, marcas é uma coisa muito importante, não só a marca da empresa, da organização, mas a marca pessoal também. O relacionamento com o cliente é uma outra competência que não se despreza no momento atual, né? E temos aí as competências de inteligência artificial, cada vez mais dominando no mercado.
atualmente, coisa que em 2015 ainda não se falava. Então, as competências também evoluem por uma necessidade de mercado e de processo evolutivo. E a gente não sabe aonde isso vai parar, mas a gente pode ter plena convicção de que o que nunca vai parar é a necessidade das pessoas continuarem a se capacitar, continuarem a estudar, continuarem a entender as transformações do mundo. Com certeza, Rogério. Como esse livro eu editei, né, para a Universidade da Flórida, né, a FCU, a Florida Christian University, e lá nós tivemos palestras também na NASA, e na NASA o assunto foi as competências interplanetárias. E eu estava exatamente escrevendo um capítulo sobre as competências interplanetárias e um professor me sugeriu que eu removesse, porque aqui no Brasil ninguém ia ler. Então foi removido, a gente não utilizou, mas eu tenho arquivos. E lá na NASA a gente teve uma palestra com a diretora de recursos humanos que fazia o processo de seleção. Então imagina, hoje não se fala só das competências planetárias, mas as interplanetárias também, porque existe todo um processo cognitivo que as pessoas têm que estar prontas, que têm que ter competência para poder, por exemplo, acompanhar um processo de um voo, por exemplo, no planeta. Não é qualquer pessoa que tem o processo cognitivo pronto para isso. Então, acho que é um grande desafio a gente também começar a pensar nisso. Se o nosso planeta está nos apresentando uma problemática de sustentabilidade, não digo 40, 50 anos que vamos ter que habitar outros planetas. Então é um pouco visionário, olhar muito futuro pela frente. Mas as competências, nós vamos ter que nos preparar também. Lá na NASA, muitas mães têm que assinar para que o seu filho seja um doador da sua própria vida para a pesquisa científica. Né? Então, isso é uma coisa que nós aqui ainda não pensamos nessas competências, mas são competências de futuro. Gostou dessas reflexões? Semana que vem tem mais dicas de gestão com ela, a Vera Brock, aqui no Movimento Empresarial. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.
hoje eu tenho a satisfação de receber aqui comigo um empreendedor, empresário de uma área extremamente importante para a economia do nosso estado e do nosso país. Eu estou aqui com o Diego Agostini, que é co-founder da Souagro, também CEO. Diego, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Rogério, a oportunidade e a honra de participar desse programa tão bacana. Então eu vou pedir para tu contar um pouco da tua história, para as pessoas conhecerem um pouco quem é o Diego e como é que ele chegou até a Souagro. Perfeito. Bom, Rogério, então eu sou o Diego Agostini, eu fiz MBA, né? Sou Diego Agostini, formado em bacharel da ciência da computação, né? Então venho da área de tecnologia, né? Mas atualmente eu falo que eu sou um agrônomo metido, né? Que eu tenho mais de 16 anos de experiência dentro do agro, né? Passagem com empresas como a própria CLC Agrícola, que tem matriz aqui em Porto Alegre, montadora da John Deere, enfim, e agora indo para o 5º ano da Souagro, né? Tenho o MBA também em gestão de negócios de TI, né? E divido aí meu conhecimento com alguns sócios também nessa parte do agro, né? Que é tão interessante. Pois é, a gente está no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul sempre teve uma presença muito forte do agronegócio e continua muito intenso, e em muitos anos foi quem salvou a economia do estado, né? Tanto a questão de pecuária como da agroindústria. E aí vocês resolveram criar a Souagro, né? O que é a Souagro e que dor que ela procura atender dos empresários rurais aí? Perfeito, Rogério. A Souagro, ela trabalha, é uma empresa de tecnologia, mas totalmente focada no agronegócio, né? A gente basicamente trabalha com 2 plataformas, uma para rastreamento da produção, seja ela de grãos ou outros commodities, né? E uma especificamente de algodão, né? O algodão demanda toda uma especificidade, um controle maior, desde a lavoura até na indústria de beneficiamento, né? Devido às suas características, enfim. E, a grosso modo, a gente ajuda os produtores, né, a tanto evitar perdas dessas cargas ou de qualidade desses produtos, né, sinistros dessas cargas, desvio, enfim, assim como deixar, né, que ele não perca a qualidade do seu produto, né? Então, devido a toda essa plataforma que a gente oferece para controle e rastreabilidade do produto, a gente gera informações centralizadas para a tomada de decisão dele, né? Então, isso evita que ele deixe de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Na prática, eu sou um produtor e eu fiz a minha colheita. A partir daí, onde é que se engaja a Souagro? Perfeito, Rogério. A gente entra desde a parte da colheita no campo, né, através do rastreamento de todo o produto que sai dos talhões ou lavouras, como alguns falam, né? Então faz uma identificação ali de que variedade, que produto que está sendo colhido, né, identificação do veículo que vai transportar, e a partir daí, através de sistemas, aplicativos e a própria tecnologia de equipamentos RFID, que são leitores similares, vamos pensar aí, a gente sempre usa a analogia de pedágios, né? Então os veículos têm etiquetas, alguns produtos têm etiquetas, passam por portais que são lidos, né? E aí a gente monta todo esse rastreamento, né? E vai dando as informações para o produtor tomar decisão, onde é que ele vai entregar, para quem ele vai entregar, se ele tem que separar esse produto na hora de beneficiar ou não. Então, grosso modo, a gente reúne essas informações desde a lavoura até a entrega no cliente final desse produto, né? Então ele consegue saber onde é que está o produto, consegue saber o que está acontecendo, quem é que está recebendo esse produto. Isso, ele consegue saber os tempos e movimentos que a gente fala, né? E as localizações do GPS, né? Então ele consegue saber de onde é que saiu aquele produto, para onde é que ele está indo, ou para onde é que ele vai, se ele foi entregue no lugar correto ou embarcado no lugar correto, né? Então, grosso modo, é tudo isso. É várias informações centralizadas, né? Através de aplicativos, de sistemas, de equipamentos, para essa tomada de decisão e segurança dele também, né? Quem são os clientes? Que tipo de cliente utiliza o Souagro hoje? São os pequenos produtores? São produtores mais nível de indústria? Como é que é? Perfeito. Hoje, o Rogério, são de médio a grande portes, né? Então, produtores que têm 2.000 hectares para cima, né? Então, estão muito presentes lá no Centro-Oeste. Mas também a gente atende cooperativas, né? Que reúnem produtores menores, mas que têm o benefício de ter uma plataforma assim acessível, né? Então não necessariamente o produtor precisa ser um gigante do agro, vamos pensar assim, né? Mas estando ligado a essa cooperativa, ele já consegue ter acesso a uma plataforma que já dá toda essa performance para ele, né? Imagino que por se basear em GPS, não existe uma limitação geográfica onde vocês podem atender, né? Mas no Brasil hoje já existem clientes em diferentes estados, Sim. vocês têm um plano de expansão? Conta para nós um pouquinho.
Perfeito, Rogério. Hoje a gente está aqui no Rio Grande do Sul, claro, com a nossa matriz, né, atendendo, mas também atendemos já em Rondônia, no Mato Grosso e em Goiás, né? E a ideia é expandir para Brasília, para o Distrito Federal, né, também, claro, tem uma parte de produtores, mas mais Bahia, Tocantins e Minas Gerais, enfim, esses estados que a agricultura é muito pujante também, né? Assim como você destacou o Rio Grande do Sul, que é muito pujante. Centro-Oeste também para a gente é um cliente sempre em potencial. Goiás, sem dúvida, né? Então toda essa Mato Grosso do Sul, né? Por toda essa, por todos os produtores e a produção gigantesca que tem por lá, né? Tanto na parte de grãos quanto de fibra, que é o algodão. Pensando na aplicação lá no cliente, né? Vocês instalam equipamentos nos veículos deles, como é que funciona isso? Perfeito, Rogério. A gente normalmente faz uma implantação via de software, né? Então faz todo um cadastramento, levantamento de informações do cliente, e também alguns equipamentos são instalados em locais específicos. Então, por exemplo, na balança rodoviária, que é a balança que pesa os caminhões com o produto, né? Então vai todo um portal lá que faz a checagem do veículo que está chegando, o produto que está chegando, e registra essa pesagem, né, para ele ter a segurança desse produto que está chegando, né. Dentro da indústria, antes de entrar para beneficiamento, principalmente na questão do algodão, a gente faz algumas checagens também do produto, uma conferência, então o produtor monta toda uma programação, né, do que ele quer beneficiar naquele dia, e a gente faz validações através de equipamentos e indicadores de semáforo, por exemplo, se está ok, se não está ok, né. Com isso ele, a grosso modo, garante não misturar um produto de excelente qualidade com de qualidade inferior, né? Isso pode servir para semente também, né? Tem muitos produtores de semente que chegam a colher 3 a 4 variedades ao mesmo tempo, e eles não podem misturar essas variedades quando chega lá na sede para fazer o benefício, enfim, a separação ou secagem, né? Então eles têm que largar um determinado local específico para aquela variedade, porque determina toda uma questão de índice de germinação e produtividade, né? Então, pensando no que tu está colocando, eu vejo uma aplicação que é a questão de garantia de qualidade, mas me parece também que é possível fortalecer a segurança do próprio processo, né? Isso também vocês enxergam dessa forma? Perfeito, Rogério. É basicamente três viés, vamos pensar assim. Um que é a rastreabilidade, que é a base de tudo, né? E com ela você tem uma segurança maior, tanto para a tomada de decisão e saber exatamente se o produto da lavoura está chegando no local adequado, né? Se não está sendo misturado. E o terceiro, que é o mais importante deles, né, é a qualidade, né? Então, tu tem todo esse controle através, né, indiretamente ou diretamente da rastreabilidade, das informações centralizadas. Tu vai tendo também esse teu controle de qualidade que a própria plataforma vai te orientando também, né? Então, ela também te ajuda na melhoria de processos internos, né? Então, a maioria dos produtores gigantes, eles têm um controle muito bom da qualidade. Os pequenos, às vezes, talvez não tanto, porque não têm acesso a alguma coisa. Então, a plataforma também ajuda isso, daqui a pouco até padronizar os seus processos, né, como se fosse uma indústria de grande porte, né? Quando a gente está olhando para o desenvolvimento do agronegócio no país, a gente tem visto que o Centro-Oeste muitas vezes está mais rápido, né? Até porque até uma década atrás ele estava mais atrás, então ele teve que acelerar para chegar no padrão que estava no Rio Grande do Sul e tal. Eles já nos superaram em termos de tecnologia, em termos de abertura, por exemplo, para utilizar um produto como esse de alta tecnologia, ou o Rio Grande do Sul ele permanece ainda muito competitivo no cenário nacional? Eu vejo que permanece competitivo, Rogério, até porque aqui a gente tem cenários aqui, vamos pensar a produção de uva, oliveiras agora que está muito forte, né? Que não tem no Centro-Oeste, por exemplo, o Rio Grande do Sul é referência, produção de arroz, né? Nem se fala, né? Tem algumas tecnologias, por exemplo, toda uma parte de pulverização com drone, que talvez não é tão forte, ela está muito forte no Centro-Oeste, mas aqui, inclusive semana retrasada a gente esteve no Vale do Taquari e percebeu que está muito mais forte, né? Porque são regiões menores e demandam mais. Então é muito mais fácil até usar, por exemplo, um drone, que é uma tecnologia mais avançada no mercado, vamos pensar assim, mas eu vejo que o Rio Grande do Sul está indo muito bem, sim, né? Como você falou, o Centro-Oeste tem algumas coisas que chegam antes pela demanda até que eles têm, né? Eles tiveram todo um trabalho de desenvolvimento, principalmente de solo lá, muito forte, que teve que ser feito, né? E acaba que alguma coisa depois acaba vindo para o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul também tem suas peculiaridades e tem muitas empresas também desenvolvendo bastante coisa por aqui. E quando a gente pensa no nosso pequeno produtor, o médio produtor, ele está aberto a aceitar soluções desse grau de tecnologia, ou o nosso produtor ainda é um pouco mais conservador e opta por soluções mais tradicionais, que ele está mais acostumado?
Excelente pergunta, Rogério. A gente vê determinadas situações, né? Eu converso muito com amigos e outros parceiros e outras empresas, enfim, que atuam no Rio Grande do Sul. Normalmente, o Rio Grande do Sul é um pouquinho mais fechado nessa questão, né? Então, o produtor já faz meio que do jeito dele, da forma dele, né? Com o controle dele. Mas eu vejo que está mudando isso bastante, principalmente com a questão de sucessão familiar, né? Então, está chegando os filhos estão se interessando mais pelos negócios, estão ficando na lavoura, né, no interior, como a gente fala, e estão vendo que o agro também dá dinheiro, e ele dá dinheiro, né, então é uma ótima oportunidade. Então eu vejo que aos poucos eles estão se abrindo mais, né. Ao mesmo tempo a gente pega situações da Bahia, por exemplo, é uma região também bem fechada, por mais que tenha bastante gaúchos lá, né, que expandiram lá, enfim, são grandes empresários lá do agro, ele ainda, o mundo agro está ainda fechado para algumas coisas. Em parte, a gente explica da seguinte forma: muitas empresas no mercado com muitas soluções. E por muito tempo, os produtores foram bombardeados, vamos chamar assim, por N empresas com N soluções. Dentre elas, tinham coisas boas e tinham coisas não tão boas, vamos chamar assim, né? Então, o produtor está sempre com o pé atrás, assim, nesse sentido de buscar, claro, o melhor, né? Mas aos poucos eles estão se abrindo, assim, a gente nota essa evolução, né? Quando a gente olha o potencial do produto que vocês estão apresentando, é incrível, né? Praticamente não existe limite, na minha visão, para o produto que vocês oferecem. Como é que é o plano de expansão da Soagro? Vocês pretendem estar presentes em todas as regiões do Brasil? Pensam alguma coisa no exterior? Como é que é isso? Bom, Rogério, a ideia sim é expandir, né? A gente quer... Atualmente a gente trabalha mais com grãos e com fibra por toda a especificidade que eu comentei, né? Demandam muito controle de qualidade, principalmente o algodão. Então a ideia, a gente já está olhando para outros mercados como cacau, né? Que tem toda uma questão agora de chocolates finos, enfim, a parte de cafés também, cafés especiais, né? Então a gente vê já essa possibilidade de expansão para essas outras commodities que necessitam esse cuidado maior, essa rastreabilidade, consequentemente esse controle de qualidade, né? E falando em outros países, existe também um movimento de incentivo e aumento de produção, aí falando na questão do algodão, aqui na América do Sul, né? Mas sem dúvida a ideia é talvez expandir para outros países, né? Tenho amigos e conhecidos que já visitaram para a Austrália, por exemplo, que é uma referência em produção também de algodão, por exemplo, e eles veem coisas que a gente tem aqui no Brasil que não tem lá. Então o Brasil também pode ser referência para algumas coisas, não só pensando em nível Rio Grande do Sul e Centro-Oeste, por exemplo, né? Mas sim em outros países, né? Então o Brasil, por toda essa resiliência que tem que ter e pelo tamanho do Brasil, né? Por exemplo, a região sul é uma coisa, questão climática é uma coisa, o Centro-Oeste é outra, o Norte é outra, né? Então o Brasil... Acaba sendo um laboratório do mundo inteiro. Perfeito, perfeito. Tanto é que muitas montadoras, né, trazem seus equipamentos para cá, porque aqui, sem dúvida, é diferenciado, né? O pessoal fala que é diferenciado o trabalho, o exigir dos maquinários, dos equipamentos. A Soagro é uma startup? A Soagro é uma startup. Uma startup. Ela se confunde um pouco com empresa com startup, mas ela está em busca de um crescimento quanto mais rápido possível e também sempre testando novas coisas no mercado, novos mercados, explorando isso, né? E vocês buscam também investidores para o negócio ou é uma empresa de capital fechado? Atualmente, Rogério, a gente está, como a gente fala dentro do mundo das startups, no bootstrapping, né? Ou seja, os próprios sócios, né, que aportam o seu conhecimento intelectual, o seu próprio dinheiro, e conseguindo nos manter também com os retornos já dos clientes que a gente tem, né? Então, por enquanto, a gente não está fechado, mas nunca se sabe, né? Uma boa proposta, de repente. Quem sabe, né? Não podemos nos fechar. Então. Perfeito. Mas quero te agradecer aí esses esclarecimentos, né? Parabéns pela iniciativa, é muito bacana a gente ver um produto tão importante para uma área fundamental para o nosso estado, para o nosso país. Eu vou deixar o espaço para tu deixar uma mensagem final aí para os nossos telespectadores. Ok, Rogério. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, o Rogério e a Ana também, e toda a equipe que nos recebeu também aqui, né, em nome da Soagro, claro. E parabenizar pelo programa também, acho que é bacana essas iniciativas, a gente participa de N eventos aí no Rio Grande do Sul e no país, né? E esses programas são poucos que tem que faz essa divulgação também de todos os empreendedores e do quanto a gente pode ajudar de alguma forma o mercado, e vocês estão nos ajudando também, né? Então, convido a todos para assistirem as próximas entrevistas aí, que vale muito a pena. Obrigado, Rogério. Muito obrigado.
Você que está aqui com a gente, fica aí que daqui a pouco tem mais Movimento Empresarial. Olá, eu sou Cláudia Fortuna e eu venho falar aqui no Movimento Empresarial sobre constelação familiar. E eu quero falar sobre as festas de final de ano. Nós estamos chegando naquela época do ano em que muitas pessoas querem correr para o abraço e muitas pessoas sofrem que têm questões familiares. Vou ou não vou na minha festa de final de ano? Vai sim. Nem que seja como uma mosquinha para poder observar todos os participantes. Toda festa de final de ano, toda festa de família, não deixa de ser constelatória. Nós precisamos, em algum momento das festas, nos afastarmos, olharmos de longe e observar como que as pessoas se relacionam. Caras, bocas, gestos, olhares, cumplicidades, medos, raivas e principalmente as fofocas. Sim, rola muita fofoca, não sei se só na minha família ou todas as famílias, ou será que é só em Júpiter que isso acontece? Eu acho que tem fofoca em tudo que é família, sim. E a gente presta muita atenção naquelas pessoas que são de uma outra geração, que vieram antes da gente. Por quê? Porque chega um ponto na vida dessas pessoas que elas querem soltar o verbo. Observem isso. E elas falam bastante. E quem às vezes bebe um pouquinho também abre tudo aquilo que vinha guardando, seja de raiva, ressentimento, amor, aparece de tudo. Então observem, não sejam tão vorazes em participar. Volta e meia, dá uma parada, para lá numa porta, vai buscar uma coisa e dá uma parada, olha para trás, como é que está tudo se movimentando. Por quê? Porque a gente pode aprender coisas, a gente pode descobrir segredos de família, a gente pode entender e achar elos que faltavam para a gente compreender algumas situações. Muitas coisas que nós passamos não são só nossas, vêm de muitas gerações. E aí algumas pessoas podem me perguntar assim, ô Cláudia, tudo bem, eu estou com problema no meu emprego, o que isso tem a ver com a minha família? Muitas vezes tem sim a ver com a família. Por quê? Porque a empresa, ela também é um retrato da família da gente. A gente tem quem veio antes, a gente tem quem veio depois, a gente tem quem manda na família, a gente tem toda uma hierarquia. Então, sim, tem uma relação, sim, com a família da gente. Observem bem isso, tá? Observem bem isso, essas relações que tem com a família da gente e a empresa, e inclusive os problemas que a gente costuma ter dentro da empresa, a gente reflete muito do que a gente tem da família. Se alguém vai enfrentar uma reunião, eu dou um conselho. E este meu conselho é bem simples e ele é assim: nunca vá para uma reunião sozinho. Que eu tenho que levar alguém comigo? Tem que levar. Sabe quem é que tem que ir junto? Papai no ombro direito. Vamos lá, papai. Mamãe em cima do ombro esquerdo. E a gente chega nessa reunião, olha para a pessoa e olha também para o pai e para a mãe dela. Ninguém nasceu sem pai e mãe, mas eu não conheci. Não é a questão quem a gente conhece ou não. Todos fomos feitos através de um pai e de uma mãe. Nós ganhamos muita força quando nós estamos acompanhados, porque a pessoa não está se metendo só com você, ela está se metendo com a sua família. E a família biológica tem um peso bem importante para solucionar os problemas, inclusive no nível da empresa. Eu desejo que vocês tenham um ótimo final de ano, que escolham bem as pessoas com quem vocês vão passar esse final de ano, porque tudo faz diferença na vida da gente.
Não vale a pena a gente ficar em companhia por conveniências, porque o tempo passa muito rápido. E não deixem de fazer coisas que vocês têm desejo. Ai, como eu queria passar lá com a minha avó. Vai, talvez não tenha outra chance. Como eu queria ter um Natal com a minha mãe. Vai também. Ah, mas tem que me dividir, não sei, junta a trupe, dá um jeito. Mas não deixe de fazer aquilo que está no fundo do seu coração, ok? Desejo um feliz Natal e uma boa entrada de ano para todos nós. Tchau, tchau. Até as próximas dicas de constelação familiar com quem? Comigo. Quem sou eu? Cláudia Fortuna. Tchau, tchau. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Hoje eu venho conversar contigo sobre os dentes de leite. Os dentes de leite são os primeiros dentes a nascer. Por volta aí de 6 a 7 meses, começa a nascer o primeiro dente de leite nas crianças, nos bebês especificamente. Vale ressaltar que essa é uma média, pode acontecer uma variação na idade, então tem crianças que demoram um pouquinho mais para nascer o dente de leite, tem outras que já são um pouquinho mais acelerado e o dente de leite às vezes nasce antes dos 6 meses. Então é de extrema importância ter esse acompanhamento com o dentista, para o dentista poder ver se a dentição de leite está nascendo adequadamente. Vale ressaltar que no total uma criança ela vai ter
20 dentes de leite. É isso mesmo. Eu tô aqui com o modelinho, a cópia da arcada superior de um paciente. Olha como é bem pequenininho. Olha o céu da boca, bem pequenininho. E aqui a gente tem 10 dentes de leite. E na arcada inferior, olha o tamanho. A gente vai ter também 10 dentes de leite. Então, totalizando 20 dentes de leite. Então, é de extrema importância ter esse cuidado, porque ocorre às vezes que o dente de leite ele não nasce. Às vezes o dente de leite não foi formado. Então, é preciso trazer a criança no dentista para verificar se está com a quantidade certa de dente de leite. Às vezes é necessário para ter uma radiografia, para ver o que está acontecendo. Será que tem o dente de leite ali? Por que será que esse dente não está nascendo? Então, é de extrema importância ter esse cuidado com a dentição de leite das crianças. Eu fico por aqui, até semana que vem para mais um Dica de Saúde Bucal para o Movimento Empresarial. Meu nome é Luiz Gustavo Longo, sou advogado trabalhista especializado em direito do trabalho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o regulamento interno da empresa. O que é um regulamento interno? São direitos e obrigações elaborados pela empresa para estabelecer certas condutas dentro de uma organização. Este regulamento interno, ele não pode ser contrário à lei, às convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho. Isso é muito importante, porque tem regulamentos internos, e eu já examinei alguns regulamentos que contrariavam a própria lei e também dispositivos da convenção coletiva de trabalho. Então, a empresa, se optar por fazer um regulamento interno, não pode contrariar nem a lei, nem a convenção coletiva, nem os acordos coletivos de trabalho. A previsão desse regulamento interno está no artigo 444 da CLT, que eu vou ler para vocês. Artigo 444 da CLT. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Então, o artigo 444 da CLT disciplina o regulamento interno. Ele funciona, pessoal, como uma extensão do contrato de trabalho. Ele antevê problemas da empresa que a legislação não contempla. Então, se a empresa optar por fazer um regulamento interno, é necessário levar em conta todas as peculiaridades de cada empresa. E é muito importante especificar que ele é um documento que ele é uma extensão do contrato de trabalho, ele adere ao contrato de trabalho. Então, isso é muito importante porque é como se ele fosse um segundo contrato de trabalho. Então, quais são os benefícios de fazer este regulamento interno, né? O ambiente de trabalho se torna mais saudável, agradável, a empresa retém talentos e, fundamental, a empresa que faz um regulamento interno aumenta a sua produtividade. Então, você empresário, empresária que não tem esse regulamento interno, pense em fazer converse com a diretoria, porque eu acho que é fundamental. Eu, como advogado trabalhista, já fiz diversos regulamentos internos e é fundamental para o sucesso da empresa e principalmente para evitar reclamatórias trabalhistas. Muito boa noite, pessoal, e até uma próxima oportunidade. O programa de hoje fica por aqui, mas nós temos um compromisso todas as terças-feiras às 20 horas, além dos dias e horários de reprise, mas o programa inédito sempre às terças às 20 horas aqui na Poa TV. Terça-feira que vem nos encontramos de novo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.